primeiro pavimento foi feito lá nos arredores de Roma, na época dos romanos. O conceito de pavimento é criar uma estrutura durável que seja isenta aos intempéries climáticos. Mais modernamente, ele diz que o pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas que serve para resistir às tensões, quer dizer, os materiais têm que aguentar aquela carga, tem que impermeabilizar a superfície, para que os materiais que são mais sensíveis à umidade não recebam umidade, e tem que dar conforto e segurança ao usuário. O que a gente faz é para isso. Então, desde a espessura das camadas, o tipo de material que a gente escolhe, a textura superficial de um pavimento está ligado a esse conceito. Se eu fizer um pavimento muito liso, por exemplo, ele não vai atender a segurança. Quando chove, cria uma laminazinha d'água e a gente está com a planagem. Ou se eu fizer um pavimento que depois de algum tempo trinque e entra água e molhe a argila que está lá embaixo, aquele pavimento vai se deformar com a passagem de um veículo e vai acabar trincando cada vez mais e vai abrir uma panela. Então ele não atende mais a função e eu tenho que estar de olho nisso. Então esse conceito, apesar de parecer uma nota de livro, não é. É algo que eu tenho que observar e tenho que estar sempre de olho nesse conceito para ver se aquilo que eu estou fazendo está atendendo. Esses dias aconteceu um caso interessante sobre textura, Luiz. Eu comecei a discutir o projeto de uma massa asfáltica e aí eu disse, não, nós temos que ir por esse caminho, botar mais, tirar essa pedra e botar essa, vai ficar mais durável, não sei o quê. Depois que eu terminei a minha conversa, o engenheiro disse, professor, isso aqui é para aeroporto. Eu digo, não, então esquece tudo que eu disse. Porque para o aeroporto a exigência de textura é muito mais importante, nós precisamos ter uma textura muito mais rugosa, porque a condição de segurança é algo prioritário. Então volta tudo, nós temos que fazer outra coisa aqui, que tem esse detalhe aqui, que é um detalhe mandatório nesse projeto. Então, esses são os conceitos básicos, mas a gente tem que observar cada projeto em si. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, Luiz, para a gente dimensionar um pavimento, a gente começa com dois elementos: volume de tráfego e solo, o subleito disponível. Esses são dois elementos que a gente começa a pensar. Mas tem muitos outros elementos. Por exemplo, tecnologia local, materiais disponíveis, o estudo da jazida que tem ao redor. Aí eu tenho alunos do estado inteiro, né, e do Brasil inteiro. Eu digo, nós podemos pegar um projeto de pavimento que foi feito no Alegrete e reproduzir ele em Passo Fundo? Não, não dá. No Alegrete tem areia, por exemplo. Em Passo Fundo não tem areia. Aí eu faço um projeto com areia em Passo Fundo, esse projeto vai ser completamente inviável. Eu vou ter que buscar areia a 400 quilômetros, isso vai ter um custo muito elevado, sem falar no impacto ambiental, no carbono gerado para me levar essa areia lá e outros aspectos mais. Então, cada projeto de pavimento é customizado. Vou fazer uma pergunta. Dos diversos tipos de pavimento, mais uma pergunta, dos diversos tipos de pavimento que a gente pode ter para o tráfego urbano, o pavimento com paralelepípedos, com bloco, com AVS, com asfalto, as camadas que vão abaixo dele, na hora que vai dimensionar, abaixo do AVS, abaixo do asfalto, abaixo do paralelepípedo, eles têm diferença entre elas no dimensionamento? Nós temos basicamente, do ponto de vista de materiais, assim, aplicável, 3 ou 4 tipos que podem ser eleitos e que a gente estuda quando vai tomar uma decisão qual que nós vamos usar. Pavimento de concreto, seja ele em placas de concreto ou em blocos, pavimento de pedra, né, que ele tem muito na Alegrete ainda, que está se extinguindo um pouco, porque a gente não consegue mais ter pedra cortada, ou pavimento asfáltico. Cada um tem um método de dimensionamento um pouquinho diferente, mas as camadas inferiores são basicamente as mesmas. E por que tem que ter camadas inferiores? Esse conceito nasceu lá na Califórnia, na década de 20, 30. O Gelson já ouviu essa história, né? O Gelson fala que foi mais ou menos assim. Quando a gente pega um caminhão, por exemplo, e coloca ele em cima de uma lavoura de arroz, esse caminhão afunda. Por quê? Porque a tensão aplicada pela roda do caminhão é maior do que a resistência do que aquele solo está lá. Como é que a gente resolve esse problema na engenharia do ponto de vista mais simples de todos? Meu avô fazia isso lá em São Francisco de Assis. Ele pegava e botava camadas de cascalho. Ele arrumava lá e botava uma camada de cascalho. O que o cascalho fazia? Quando eu aplico a carga em cima do cascalho, existe um cone de tensões. Esse cone é só da nossa cabeça. Existe um cone imaginário de tensões que faz com que a área carregada
que antes era pequenininha, ela aumente. Como a carga é a mesma, a tensão diminui. Então eu vou reduzindo as tensões das camadas inferiores de forma que ela seja compatível com a resistência do material. E se você perguntar assim, dá para nós passar um caminhão aqui, daqui até a Uruguaiana, por umas lavouras de arroz? Eu disse, não dá para passar. Se nós passamos, nós vamos daqui até a Uruguaiana e não atolamos nenhuma vez. Nós construímos uma superestrutura de engenharia onde a gente compatibiliza as tensões atuantes com as tensões resistíveis. Então, por isso eu preciso de várias camadas. Tá? Então, esse é um dos motivos. O outro motivo particular é com relação à drenagem. Então, eu poderia perguntar assim, mas se tu tem um corte em rocha, não precisa fazer nada. Então, eu posso fazer um revestimento sobre um corte em rocha. Do ponto de vista de tensões, sim. Mas do ponto de vista de drenagem, não. Porque se entrar água embaixo, o meu pavimento vai romper por um problema hidráulico, não é por um problema de tensões. Então, mesmo que eu tenha um corte em rocha, eu vou ter que colocar uma camada de pedra para que alguma eventual água que entre pelas fendas da rocha ou que entre por algum lugar consiga encontrar um caminho de saída. Então, sempre eu vou precisar de várias camadas para fazer um pavimento. Essas camadas são bases. Bases, exatamente. E aí isso eu vou escolher esse tipo de camada em função da disponibilidade de materiais locais. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma tradição muito grande de usar pedras britadas. Ele tem muitas pedreiras. Aqui no Alegria tem pedreira, Itapevi tem pedreira, em outros lugares tem pedreira por aí. Então é muito comum a gente usar base de pedra. Tem mais de 200 pedreiras no estado. Nós somos muito ricos em pedra. Em algumas regiões não tem pedra. Daí você usa outras soluções, como por exemplo solo cimento, solo cal, que aí onde não tem pedra se buscam outras soluções, que normalmente quando tem pedra disponível as soluções não conseguem ser viabilizadas, porque elas acabam sendo um pouco mais caras. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um exemplo muito interessante, que é aquela a RST 101, não sei se você lembra dela, foi construída na década de 80, do lado de lá da Lagoa dos Patos. Lá usaram umas soluções que nunca tinham sido usadas no estado, porque naquela região do estado não tinha pedra, só tinha areia. E aí usaram os estabilizantes e outras coisas, porque senão não ia viabilizar uma obra, uma comunidade local, utilizando soluções consagradas. Então, cada caso a gente tem que pensar no que fazer. Aquele cidadão que entrou lá, já o prefeito eleito. Parabéns pela eleição. Não atrapalha nada. Professor, deixa eu te fazer mais uma pergunta então. No pavimento urbano, quando tu vai escolher o tipo de pavimento que tu vai botar em cima, na pavimentação urbana, aí sobre essas camadas que tu falaste agora, tem que ter base, tem que ter subbase, tu vai escolher se tu vai botar bloco, asfalto, concreto, o que tem que levar em consideração? Quando é que tu escolhe um ou outro? Tá. Eu vou voltar só na pergunta anterior, eles falaram em base, subbase. Às vezes eu tenho que tirar o subleito, inclusive. Né? Tem regras muito estritas que camadas muito moles, por exemplo, não servem o subleito. Eu vou ter que ir lá e vou ter que remover aquele subleito e trocar por um outro material. Isso também acontece muito. Acontece principalmente em vários de rio, né? Onde há assim, do ponto de vista geológico, áreas de inundação, por exemplo, eu vou chegando para a minha estrada perto de um rio e o solo é tão mole que eu preciso remover todo aquele solo e colocar material, ou colocar a rodovia sobre pilares, que é o caso da rodovia do Parque, lá perto de Porto Alegre. Aí nosso custo foi para o espaço, né? Porque a gente imaginou, saiu fora do orçamento inicial. Mas tu me perguntaste o tipo de pavimento que ele escolhe. Bom, existe uma série de fatores. A gente pode escolher algum tipo de pavimentação ou outro. Dentre elas, disponibilidade local, tecnologia disponível na região para fazer, disponibilidade de materiais, velocidade prevista para aquela via. Então, por exemplo, tem alguns tipos de revestimento que não toleram velocidades mais altas. Como assim não toleram? Eu posso andar 200 por hora lá, é só acelerar, professor. Não dá. E no momento que começa a andar com velocidade um pouco mais alta, 80, 100 por hora, alguns tipos de pavimento não conseguem entregar para nós um nível de irregularidade adequado para a gente ter segurança. E a gente precisaria ter uma plataforma mais larga. Ou, quando a irregularidade é maior, eu começo a gastar mais combustível dos caminhões e começo a danificar a carga. Então, por exemplo, na BR-290, por exemplo, eu preciso manter um nível, teoricamente, pelo menos, um nível de irregularidade que atenda aquele tipo aquela velocidade e aquelas cargas que estão pegando lá.
Então é diferente de eu pensar na 290, por exemplo, num condomínio ou no pátio de um supermercado, que eu não estou preocupado com a regularidade, porque a velocidade vai ser 20 por hora ou 10 por hora, então a regularidade lá se tornou um aspecto irrelevante. Então tem todos esses aspectos. Hoje em dia, mais modernamente, eu tenho acompanhado muitas discussões aí, tenho trabalhado com os meus alunos também, que a gente pensa sempre no ciclo de vida total do pavimento. Quer dizer, quando esse pavimento chega no final da vida útil dele, o que eu faço com ele? Como é que eu restauro esse pavimento? Eu consigo ir lá e colocar uma camada a mais em cima? Ou vou ter que remover aquilo que está lá? Ou vou ter que botar fora aquilo como um lixo e construir outro? Então esse também é um desafio da engenharia. O ciclo de vida ao longo da sua manutenção, como é que essa manutenção vai ser feita? E quando chega no final, o que sobra? E o que eu faço com isso que sobra? Isso é reciclável ou não é reciclável? É fácil de fazer ou não é fácil de fazer? Então isso também está sendo pesado hoje em dia. Além desse aspecto, também um outro aspecto importante é agora, né, que é um negócio, isso é novo, assim, nos últimos 5 ou 6 anos, que é o ciclo do carbono. Quer dizer, qual é o tipo de pavimento que vai impactar mais do ponto de vista de geração de carbono na sua construção? Então, isso vai dos materiais que eu selecionar, mas vai também do desempenho do meu pavimento. Se eu fizer um pavimento mais durável, que eu faça menos intervenções nele ao longo da vida útil, eu gasto menos carbono. Que carbono é esse, professor? Carbono é esse óleo diesel que a gente busca material, leva material, que a gente faz uma intervenção, e um pavimento em mau estado, ele gera um custo maior para a sociedade. Ele gera mais viagens, ele diminui velocidade, eu gasto mais combustível, então tudo isso está sendo pensado. Então é um conjunto de elementos que eu vou pensar de cada caso a caso e como fazer. Agora eu vou ser mais específico. Nas obras urbanas, se tu pudermos falar o que tem de vantagem e desvantagem de uma solução sobre a outra. Pode falar de pavimentação asfáltica e da pavimentação em blocos intertravados. O que tem de vantagem e desvantagem de uma sobre a outra? Eu vou pensando na minha cabeça aqui alguns problemas. Não sei se eu vou. Como tu está me pegando de surpresa, Luiz, eu não trouxe anotado, né? Daí eu podia ter estudado esse assunto, mas eu vamos falar. Pavimentação asfáltica tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao pavimento de bloco intertravado. Vantagem. Para rodovia isso é muito importante, chama-se pavimentação por etapas. O que significa? O tráfego vai crescendo e eu vou melhorando o meu pavimento. Eu não preciso desconstruir. Talvez às vezes intertravar não dá para mim fazer isso. No que o tráfego começou a crescer, o que eu faço com aquilo lá? Eu vou arrancar tudo fora e vou começar de baixo para cima? Não dá. Então a pavimentação asfáltica é o único tipo de pavimento que permite, que a gente chama de pavimentação por etapas. Começa uma via mais magrinha e vai melhorando ela. Para a cidade isso não se aplica tanto, porque nós temos um limite também de grade, né? De tamanho do pavimento. Não posso indefinidamente ir colocando mais material em cima. A manutenção do pavimentação asfáltica, ela é feita com fresagem e recomposição, que é simples. Do intertravado não é muito difícil também, porque você desmonta e você monta de novo. Então, para vias de baixo volume de tráfego, pode ser uma solução interessante. Manutenção de infraestrutura, por exemplo, você tem que trocar um cano, por exemplo, ou uma rede de gás. Você torna interessante, você desmonta e monta de novo e não deixa se casar nenhuma. Agora, tem que ver também o nível tecnológico que você tem. Se você não tem mão de obra especializada, isso não está no meio, ou não tem os blocos, fábrica regional e coisa parecida, isso também se torna difícil. Outro dia lá em Santa Maria, o pessoal ia fazer sair de um viaduto. Era um tráfego muito importante, muito pesado, e eles me perguntaram assim: professor, o que o senhor achou de trocar essa solução aqui, 200 metros, por placa de concreto? Placa de concreto estrutural para pavimento. Eu digo, não, são equivalentes, é uma boa solução. Mas e como é que nós vamos executar isso? O senhor tem a máquina? Não. E daqui 5 ou 6 anos, começar a desnivelar isso aqui, o senhor tem a máquina que corta em cima e coloca no nível? Não. E quando tiver que trocar o que a gente chama de junta de dilatação, vocês fazem a manutenção de Santa Maria? Não. E disse, tá, e aí? Não quero mais, professor. Não quero, porque eu não tenho tecnologia local. A tecnologia que a gente está usando aqui, eu tenho 4 ou 5 empresas da cidade que eu consigo resolver.
essa outra que eu queria fazer, eu já vi que não vai dar certo. E depois eu vou ficar com um problema e eu não consigo resolver isso. Do ponto de vista de fazer uma licitação ou de contratar alguém que consiga resolver esse problema. Então, todos esses elementos são importantes nisso. E para o nível de tráfego, quando um não se torna interessante perante o outro, velocidade, tráfegos mais pesados, nós pensamos em pavimentação asfáltica e pavimentação de concreto, que daí não é concreto de pavés, é concreto, são placas de concreto de mais ou menos 3 a 4 por 5 ou 6 conjuntas, que nascem com espessura de 16, 17 centímetros, mais tipicamente 20 centímetros. Então é isso. Por exemplo, estacionamento de um posto de gasolina ou uma rodovia de alto volume de tráfego, sei lá, 290, se fosse fazer hoje de novo, talvez algum trecho mais perto de Porto Alegre, lá, que o tráfego é muito alto, fazer pavimento de concreto talvez já começasse a ficar competitivo, porque o preço do asfalto está muito alto em relação ao que era antigamente. Então, para pavimentos de alto tráfego é esse caminho. Isso. Esse PAVS ele tem um problema grande de irregularidade. Ele não aceita irregularidade, ele não consegue uma execução manual, botando régua e gabarito, fazer uma execução perfeita. Ele não aceita velocidade um pouquinho mais alta, 40, 50, 60 por hora, já começa a ficar ruim, começa a ficar desnivelado. E a gente começa a sentir desconforto e aí a gente anda inseguro. E andar inseguro significa que a gente usa mais espaço da via. A gente precisa de vias mais largas para operar com uma velocidade maior. Então isso também não é bom, né? Porque eu tenho que fazer vias mais largas, né? Então não é interessante. Eu vou fazer mais 2 perguntas, depois vou dizer porque vou abrir para vocês perguntarem. Professor, a pavimentação em bloco intertravado, bloco PAVS, ela é permeável? Nenhum pavimento, aí tem uma conversa, Luiz, que é uma conversa que nós temos que separar os mundos. O meu mundo é o mundo da pavimentação rodoviária, de fazer rua, de fazer estrada, é esse que eu vivo. Neste mundo, água e pavimento não conversam. Nós temos que fazer drenagem, tirar a água para fora. Se tem uma camada, por exemplo, a camada mais inferior lá, que não é muito caso, pegar a região lá do Jaelson, lá perto de Santa Rosa, por exemplo, né, Jaelson, ou o norte do estado, lá dentro da terra, onde tem solo argiloso vermelho, se aquilo molha, aquilo vira uma meleca, vira uma cola. Então aquilo tem que ficar seco. Não funciona bem se eu manter a água longe. Então, por princípio, os nossos pavimentos têm que ser impermeáveis. E eu, inclusive, faço drenagem, pago caro para ter transposição de rio, transposição de talveg, faço sarjeta, faço impermeabilizações para não deixar a água entrar. Ponto. Então, esse é um princípio básico. Professor, mas eu ouvi falar que em São Paulo tem pavimento permeável. Bom, aí é outro ramo da engenharia, que é o ramo da hidrologia, que a gente quer fazer abatimento no pico da chuva. O que acontece é o seguinte, quando há um pico muito grande de chuva, o Ibirapuitã sobe rapidamente. Então, se você tivesse dentro prefeito, isso é só uma ideia, eu não vou fazer semana que vem ainda. Se eu tivesse dentro de Alegrete, por exemplo, locais de amortecimento dessa chuva, eu poderia entregar essa chuva para o Ibirapuitã mais lentamente e ele não iria encher de uma maneira assim muito rápida. Não é o caso, Alegrete, porque eu acho que a bacia do Ibirapuitã é de fora, nem é de dentro da cidade e tal. A São Paulo, por exemplo, isso acontece. Então lá eles fazem uma rua, enche de pedra, no final da rua botam um caninho pequenininho de saída e fazem aquela rua do bairro, ou estacionamento do supermercado, fazem com que a água entre para dentro daquele reservatório e vá saindo bem devagarinho. Então isso é um pavimento permeável, mas isso resolve os problemas da hidrologia, não da pavimentação. Tráfego pesado não serve isso. Então isso serve, inclusive serve para quê? Por exemplo, o cara vai fazer uma casa, um condomínio, e ele precisa ter área permeável no seu terreno. Por que tem que ter área permeável? Porque se nós construímos 100% de todos os terrenos, toda a gota de chuva que cair do céu vai parar dentro do rio, rapidamente. Então o que algumas prefeituras fizeram? Não, ao invés de deixar grama, por exemplo, ou ter uma área natural que receba, eu aceito que você pode fazer um pavimento permeável. Você pode usar como estacionamento, por exemplo, você não perde essa área. E aí tem alguns pavimentos, tanto de PAVS
como asfálticos, que permitem que a água passe. Mas isso é um conceito, Luiz, de hidrologia, não é para fazer rua na cidade. Se tu fizer a rua e botar uma linha de ônibus em cima, em 6 meses nós vamos ter um afundamento desse tamanho que o carro vai estar enroscando embaixo, isso não vai funcionar. Então, isso resolve o problema da hidrologia. Pavimentação, você faz com materiais impermeáveis. Existe um tipo de material que a gente coloca nas rodovias, já foi usado aqui no estado, chamado camada porosa de atrito, que é muito usado na Itália, muito usado na França, que é um pavimento que parece uma esponja, que a gente coloca, ele é igual uma esponja, só que ele é preto, como asfalto, e a gente coloca em cima de uma rodovia, só que embaixo tem uma camada impermeável. Daí chove e nunca para a água na rodovia, a água desce, ela desce, escoa em cima do acostamento, ela não entra para dentro. Então também é um conceito que a gente usa. Para que serve essa camada, Luiz? Serve para a gente viajar e não ter aquaplanagem, por exemplo, passar um caminhão e não ter tirar a água. Então é uma camada que a gente chama camada funcional, ela é porosa, só que ela é porosa, mas não deixa a água ir para as camadas inferiores. Então um pavimento, isso é um conceito básico, um pavimento ele deve ser impermeável e proteger as camadas inferiores de umidade. Na norma do DENIT de 1965, lá no livrinho diz assim, olha, um princípio básico para dimensionamento de pavimentos é o nível d'água freático, não estou falando de água da chuva, o nível d'água que está no subsolo tem que estar 1,5 metro abaixo do meu pavimento, para me garantir que ele não seja molhado. Então, também, se tu não tiver essa cota, tem que levantar o pavimento, tem que fazer um aterro. Dentro da cidade, como é que a gente faz? Não dá para fazer, né? Se eu for levantar as ruas 1,5 metro, na cidade eu vou ter que fazer drenagem, eu vou ter que rebaixar esse nível d'água para que meu pavimento esteja lá no seco. E daí vai funcionar bem, vai ter longevidade esse pavimento. Vou te fazer a última pergunta aqui, depois vou deixar o pessoal perguntar. Entre os dois tipos de pavimentação asfáltica e bloco detravado, tem algum conceito que diga que uma é ecologicamente mais correta do que a outra? Não tem. Não tem e ninguém sabe, ninguém conseguiu modelar isso de ponta a ponta, assim, isso. Porque, na verdade, existe o conceito ecologicamente correto, existe assim, o conceito do berço ao portão, do portão ao túmulo. Como é que eu faço isso? Então, isso a gente pode fazer a conta que a gente quiser, porque não é a conta que a gente quiser. A gente tem que olhar o pavimento do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. Então, se você diz assim, eu vou usar um material aqui que é um material reciclado, que vai ser melhor. Mas se eu fizer um pavimento e ele durar menos do pavimento, não adiantou nada. Eu vou ter que fazer uma restauração mais cedo e vou gastar tudo aquilo que eu economizei lá. Então, pavimento não é lixeira. E o nosso principal objetivo de um pavimento é dar longevidade para esse pavimento. Normalmente, a tendência que o pessoal tem mostrado, se eu estou falando de 2, 3 anos para cá, assim, que os melhores pavimentos que tem são mais ecologicamente, são os que duram mais. Tá? Claro, dá para mim usar asfalto borracha, por exemplo, que usa pó de pneu. Dá. Se ele for tão durável ou melhor que um pavimento convencional, tá valendo. Dá para mim usar reciclado, quer dizer, aquele material que enfresa da rodovia, trazer ele de volta para o ciclo. Nos Estados Unidos e na Europa é obrigatório já. Dá para usar? Dá para usar. Mas não pode ficar pior que a mistura de feijão com arroz, senão eles não querem. Tá? Na Alemanha eles estão usando agora um negócio chamado mistura morna, que é para te usar menos energia. É lei na Alemanha. Tu não pode escolher mais. Só que é lei, mas a sociedade paga. Então, esse custo da tecnologia, ela é da sociedade. É mais ou menos como a gente diz assim, olha, nós vamos ter uma nova lei ambiental aqui no Alegrete e vamos restringir as construções, por exemplo, em algumas áreas. Porque nós temos que ter uma cidade mais verde, uma não sei o quê. Tá tudo certo. Quem vai pagar essa conta? Nós. Porque as outras áreas vão ficar mais caras. E aí nós vai cair no nosso colo. Mas bom, a sociedade quando fica madura e cria essas leis, ela paga a conta. Tu trabalha com pedreira, né, Luiz? Antigamente, o nível de exigência ambiental, de licenciamento e tal de uma pedreira era muito menor. Então, para ti, o custo de produção era mais barato. Quando começam a criar mais leis para a gente ser mais amigo do meio ambiente, o que tu faz? Aumenta o custo da brita, porque tu vai ter que fazer mais processo de mitigação ambiental, tem que tomar mais cuidados, não pode gerar poeira, tem que restaurar o meio ambiente depois que tu sair, assim por diante.
Então, se nós somos amigos do meio ambiente, não é bem assim. Nós não estamos falando só do berço ao portão, quando o pavimento ficou pronto. Nós temos que olhar esse ciclo completo. E normalmente os materiais que têm melhor desempenho são aqueles que nos entregam menos impacto ambiental. Pessoal,